Bom dia, quarto ano. Vamos dar continuidade ao estudo da lição 7 de História. Abram o livro na página 93. O Brasil foi governado por regentes. Dom Pedro I deixou o Brasil e entregou o trono a seu filho, que tinha apenas 5 anos. Até que Pedro de Alcântara tivesse idade para governar, o Brasil foi administrado por regentes. A chamada Regência Trina Provisória, formada por 3 pessoas que governou o país durante 2 meses. Então, olha só. Então, essa regência trina, é importante saber isso, tá? Já tá destacado, mas grifem aí. Essa regência foi pessoas, né, responsáveis em administrar o Brasil até Dom Pedro, que é o Pedro de Alcântara, o filho, que se tornou depois Dom Pedro II, né? Ter idade para governar o país. Então, se eu perguntar na prova, qual é o nome da regência que colocou pessoas para administrar o país enquanto Dom Pedro II não atingisse a maioridade? Eu posso fazer uma pergunta assim, aí vocês vão saber. Regência Trina Provisória. Então, continuando. A regência trina permanente foi formada por 3 pessoas que governou o país de 1831 a 1835. Olha, 4 anos. A regência una do padre Diogo Antônio Feijó, que governou de 1835 a 1837. E a regência una de Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. O período das regências unas foi muito agitado. Nele ocorreram várias revoltas. Essas revoltas foram provocadas pelos impostos elevados, pelas dificuldades das províncias para comercializar seus produtos e pela pobreza da população. Então, olha só, é importante saber isso aí também, tá? Virem a folha. Aí tá assim, acompanhe. Então, na página seguinte aí, vai ter algumas explicações, tá? Cabanagem de 1835 a 1840 ocorreu no Grão-Pará, atual estado do Pará. Os revoltosos eram formados por escravizados e mestiços explorados pelos grandes fazendeiros. Olha, então eu tô aqui em cima, ó. Alguns comerciantes e fazendeiros descontentes com o governante escolhido pelos regentes aderiram à revolta. Os revoltosos chegaram a assumir a província, mas foram derrotados pelas autoridades. Então, é importante saber aí, né, o que foi a cabanagem e quando ocorreu. Depois, Balaiada, de 1838 a 1841. Ocorreu, olha, no Maranhão. Uma revolta contra o governante escolhido pelos regentes. Homens livres, pobres e escravizados se rebelaram contra os grandes fazendeiros e autoridades. Eles tomaram a cidade de Caxias, mas foram derrotados em 1841 pelas tropas do governo. A Sabinada, aqui no terceiro item, de 1837 a 1838, o movimento foi liderado pelo médico Francisco Sabino Vieira e teve a participação de intelectuais e comerciantes descontentes com o presidente da província da Bahia. A repressão foi violenta. Cerca de 1.300 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Guerra dos Farrapos. De 1835 a 1845, a revolta que ocorreu na província do Rio Grande do Sul tinha como objetivo separar a província do restante do país, pois os fazendeiros de gado estavam insatisfeitos com os altos impostos e com o governante escolhido pelos regentes. A revolta durou 10 anos e terminou somente em 1845. Para restabelecer a ordem do país e resolver as questões políticas, em 1840 foi antecipada a maioridade de Pedro de Alcântara, então com quase 15 anos de idade. Então, olha só,
como estava tendo muita revolta, né? Cabanagem, balaiada, sabinada e guerra dos farrapos, eles estavam descontentes com esses governantes nessas regiões aí, nesses estados. Eles anteciparam, né? A emancipar, o que a gente fala, né? Tornou Dom Pedro de Alcântara maior de idade, porque a pessoa, para ser maior de idade, ela precisa ter no mínimo, né, 18 anos. Então, foi emancipado para poder assumir o trono. Então, agora, nós temos aqui esse mapa, né, que das revoltas no período regencial. Aqui mostra, né, os estados, a cabanagem, aqui, no Pará. Depois nós temos a balaiada aqui no Maranhão. Na Bahia, Sabinada, revolta dos maias. E embaixo aqui, no sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Guerra dos Farrapos, tá? Muito importante saber o nome dessas revoltas aí. Então, divisão internacional, divisão do Brasil durante o Império. Então, olha aqui, no mapa mostra que a linha, ela mostra fronteiras internacionais. E a parte pontilhada aqui, divisão do Império do Brasil durante o Império. Tá? Então, aqui, se vocês olharem no livro de vocês, aí vai ficar melhor para vocês visualizarem aí, tá? Então, é isso. Destaquem aí, por favor, aqui, marcador de livro, cabanagem, balaiada, sabinada, guerra dos farrapos. Grifem aí, por favor. Na página seguinte agora, 95, segundo reinado, de 1840 a 1889. Então, já a parte, né, que Dom Pedro II começou a governar. Em 1840, Pedro de Alcântara assumiu o poder com apenas 14 anos de idade e recebeu o título de Dom Pedro II. Esse período ficou conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II foi preparado durante toda a sua juventude para ser o novo imperador. Estudou, viajou pelo Brasil e para outros países. Informou-se sobre as novidades que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos. Durante seu governo, a economia brasileira cresceu com a comercialização do café, surgiram fábricas de alimentos, bebidas e tecidos, inovações aconteceram nos meios de comunicação, telégrafo e telefone e nos transportes, ferrovias. As ruas das principais cidades receberam trilhos de bonde, iluminação a gás. Museus, escolas e faculdades foram construídos. Aí aqui agora, Dom Pedro II também enfrentou guerras contra países vizinhos, como a Guerra do Paraguai, que durou de 1865 a 1870, 5 anos. Nessa guerra, a Argentina, Uruguai e Brasil uniram-se para derrotar o Paraguai. O café. As primeiras mudas e sementes foram trazidas da Guiana Francesa pelos paraenses. Pelo paraense Francisco de Melo Palheta, em 1727, e plantadas próximas a Belém do Pará. Foi no período do Império, porém, que essa cultura alcançou grande expansão. Em 1760, mudas de café foram levadas para o Rio de Janeiro, onde o cultivo se expandiu graças aos trabalhadores escravizados. A facilidade de transporte e a proximidade do porto. A facilidade de transporte, então isso aqui favoreceu, né? Favoreceu o cultivo do café e a expansão, a facilidade do trabalho e a proximidade do porto. Porque lá no porto, né, é onde que os navios ficavam, os barcos, então ali eram colocados essa carga aí, né, os café para ser levado para outras regiões e vendido, comercializado. Além disso, o café passou a ser um produto muito apreciado na Europa, consumido em cafeterias ou por operários das primeiras fábricas, para sustentar o ritmo do trabalho. Do Rio de Janeiro, a cultura expandiu-se para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A terra roxa e o clima temperado e úmido foram fatores que favoreceram a aclimatação do café nas regiões Sudeste e Sul. Olha só, essa característica é importante. Terra roxa, clima temperado e úmido. Quer dizer que o café gostava desse tipo de clima, né? Tipo de solo.
Então, foi importante, então, para o desenvolvimento do café. Então, o que significa aí, ó, terra roxa, aqui embaixo? Terra roxa, tipo de solo vermelho, bastante fértil, que aparece nos estados das regiões centrais e sul do Brasil. Então, aqui a gente tem um desenho do transporte de café, ó, que com certeza está sendo levado para as embarcações, né? Já está tudo ensacado. Aí vocês virem a folha aí agora. E aí a gente vai aprender sobre as leis abolicionistas. Durante os anos de 1800, e principalmente durante o governo de Dom Pedro II, o trabalho escravo passou a ser combatido pelas nações da Europa. O governo brasileiro foi pressionado a impedir o tráfico de escravizados, isto é, escravizados fossem trazidos para o Brasil. Era grande o número de trabalhadores escravizados nas fazendas de café, especialmente no Rio de Janeiro. Os fazendeiros do Oeste Paulista também usavam escravizados em suas propriedades. Em 1850, Dom Pedro II assinou a Lei de Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico. Entretanto, olha só, é importante destacar isso aí, tá? Em 1850, Dom Pedro assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico. Então, não podia mais vir escravos de fora, né, para o Brasil. Entretanto, os comerciantes de escravizados continuaram o tráfico, burlando a lei estabelecida. Mas a ideia da abolição já estava sendo discutida, principalmente pelas constantes reações de resistência dos escravos, que não aceitavam sua situação. Nesse período, intelectuais brasileiros como o poeta Castro Alves, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Rui Barbosa, Luiz Gama e Eusébio de Queiroz formaram um grupo abolicionista, cujo objetivo era o combate ao trabalho escravo. Então, esses aqui eram poetas, sabe? Olha, Castro Alves escreveu muitos poemas que fazia crítica à escravidão, apelo aos negros, né? Então, assim, ele mostrava toda essa trajetória, né? Que os negros sofriam, né? Durante a vida deles, que eles eram castigados. Então, os poemas eram cheios, né? Repletos desse tipo de informação, que eles mostravam a indignação deles. Eles eram contra, né? A escravidão. Pouco a pouco foram assinadas leis para libertar os escravos, os escravizados. Em 28 de setembro de 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade para os filhos dos escravizados nascidos a partir daquela data. Então, a grávida, a mulher escrava que estivesse grávida, o bebê seria livre, né? A partir dessa data aí, de 1871, tá? Então, ventre livre é o bebê livre, tá? Não a mãe. Filhos escravizados nascidos a partir daquela data, mas os deixava sob a tutela dos senhores até os 21 anos de idade. Em 28 de setembro de 1885, foi assinada a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos. E, por fim, a Lei Áurea, que encerrou oficialmente a escravidão no Brasil. Foi assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Com essa lei, os africanos e seus descendentes estavam livres e aqueles que continuassem a trabalhar nas fazendas passariam a receber um salário. Então, olha só, muito importante saber essas leis também. Pode grifar aí, tá? Ó, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, que as pessoas acima de 65 anos, os escravos, eles foram decretados que eles estavam livres, né? Foram libertados. Encerrou a escravidão para essas pessoas. Só em 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel encerrou a escravidão no Brasil. Decretou que estava abolida a escravidão. Muito importante, tá? Ó, então façam a atividade da página seguinte aí, página 97. E até a próxima aula. Um grande beijo aí para vocês, tá?